Fala pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês em mais um episódio aqui do podcast da Escola de PI. É um prazer enorme o convidado de hoje, que é um prazer para mim, na verdade, uma honra para a Escola de PI. É uma referência para mim no mundo da propriedade intelectual, como pessoa também, né? Professor, bem-vindo. Cláudio Lins de Vasconcelos, nome de nobre, muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Então, pessoal, só para vocês entenderem com quem a gente está falando, o Cláudio ele tem uma vasta experiência, mais de 20 anos, né, em propriedade intelectual. Ele tem formação internacional. O Cláudio fez o bacharel dele na UFBA, né, na Federal da Bahia. Ele fez doutorado na UERJ, onde eu faço hoje meu mestrado, e fez o mestrado dele na Universidade de Notre Dame. Exatamente. Então, assim, Estados Unidos. Então, nós temos aqui nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre formação acadêmica, sobre a sua história, Cláudio, e também sobre alguns temas muito relevantes hoje do audiovisual, né, do novo panorama do audiovisual, do panorama dos direitos autorais hoje em dia, e também um debate que a gente teve, muito interessante, sobre direito autoral e a nova fronteira da inteligência artificial. Isso. Tema quente. Então, Cláudio, pra gente começar dar um pontapé inicial aí, como que você, assim, como foi a sua formação, sua experiência, né, acadêmica, a relevância da academia ainda hoje, você muito vinculado à academia para a sua atuação profissional, né, essa conjugação que sempre dá muito certo, né, que a gente estava conversando, poucos profissionais são como você, um artesão do direito, né? Hoje em dia a gente tem muita mercantilização do direito. O direito não é tão assim... É algo que envolve filosofia, algo que envolve história. É uma ciência social um pouco peculiar, né? Se a gente pode chamar de ciência, né? A gente já começa essa primeira discussão. Alguns autores chamam de prudência. Então, Cláudio, por favor. Bom, a minha carreira... Sempre tive uma carreira acadêmica paralela com o mundo jurídico. Na verdade, quando eu estava na faculdade ainda, de cara eu me interessei muito por direito constitucional, me interessei muito por essas matérias mais principiológicas, a filosofia do direito, sociologia do direito, mas logo de cara não me interessei tanto assim pelas matérias jurídicas clássicas propriamente ditas. Assim, eu não me via inicialmente numa carreira clássica de advogado. Estava lá em Salvador, anos 90, né, início dos anos 90, as possibilidades eram relativamente limitadas da carreira jurídica. Ou você seria advogado, ou você faria concurso para magistratura, ou para o Ministério Público, Defensoria, e era basicamente isso que se abria como carreira. Mas as matérias que me encantavam era constitucional, direito internacional e tudo, e meu sonho era ser diplomata. Eu saí da faculdade de Direito, onde fiz um projeto de pesquisa, já tive meu primeiro projeto de pesquisa na faculdade ainda, um projeto multidisciplinar, interessante, que lidava com promoção de direitos da infância e adolescência. Por causa desse projeto, acabei indo parar em Brasília, né? Fui assessor internacional adjunto do Ministério da Justiça, enquanto estudava por Itamaraty. Acabei desistindo dessa história de Itamaraty lá no meio do tempo, porque, fiz o concurso Itamaraty a primeira vez, não passei. Essa é uma frustração profissional que eu carrego na minha vida com muito orgulho. Assim, eu acho que faz parte das frustrações do caminho, né? Ainda não tinha inglês na época suficiente para passar. O teste de inglês era muito, muito, muito rigoroso naquela época ainda. Aí tinha francês ainda, né? E não passei na primeira fase, não passei nessa fase de línguas, apesar de ter passado muito bem na primeira fase de conhecimentos gerais, em sexto lugar, mas acabei ficando nisso. Bom, mas a partir disso, e por causa disso também foi interessante, porque se abriu a possibilidade de eu ir para São Paulo trabalhar realmente em um escritório de advocacia. Aí trabalhei com direito econômico no Tosini, Freire, Teixeira e Silva na época, hoje Tosini e Freire.
E hoje Tozini, né? Hoje as pessoas falam mais... Gigante, Tozini, né? Gigante. Cada vez maior. E já era grande, já era um escritório que estava crescendo bastante. Aquele início dos anos 90, havia a estabilização da economia, né? O Plano Real, a gente estava falando ali de 1996, 1997. Então, essas grandes bancas de advocacia estavam crescendo. Essa área de direito econômico estava crescendo no Tozini e eles me descobriram lá em Brasília e me trouxeram para São Paulo. Só que nesse meio tempo eu já tinha aplicado para o mestrado nos Estados Unidos e um ano depois saiu o resultado de que eu havia sido aprovado, ganhei uma bolsa e fui fazer o LLM na Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos. Veja que até esse momento era uma coisa meio híbrida já, né? Eu tinha um projeto de pesquisa na faculdade, aí fui trabalhar no Ministério da Justiça, saí do Ministério da Justiça, fui para o escritório Big Money de São Paulo, e veio essa oportunidade do mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos na Universidade de Notre Dame, com bolsa, que foi uma experiência incrível, uma experiência fantástica. A experiência de uma universidade americana, de estudar numa universidade americana é muito interessante, porque você vê a diferença da estrutura, a diferença de você ter professores dedicados com dedicação exclusiva, uma biblioteca equipada, toda a infraestrutura de pesquisa. Realmente foi uma experiência fantástica. E não satisfeitos, eles ainda tinham um programa que te ajudavam depois a conseguir uma colocação prática em algum lugar para ficar mais um tempo tendo alguma prática, né, dentro da área. E aí eu escolhi o Banco Mundial, busquei formas e lugares. Descobri que lá no Banco Mundial havia um órgão de compliance de projetos chamado Painel de Inspeção, que supervisionava projetos no mundo todo que tinham sido financiados pelo Banco Mundial, recebia reclamações de comunidades e tal, não sei o quê, e fazia esse tipo de trabalho. Achei muito interessante esse trabalho, mandamos o currículo para lá, mandei meu currículo para lá e comecei um trabalho de consultoria no Banco Mundial. Fiquei 1 ano lá no Banco Mundial. Até esse momento você vai me perguntar, o que tem a ver o direito autoral e a propriedade intelectual com isso? Até agora nada, né? Porque foi lá no Banco Mundial que eu tive meu primeiro contato com PI. Entendi. Lá no Banco Mundial eu tive meu primeiro contato com PI, a partir de um estudo que surgiu de um professor que me chamou para fazer um estudo paralelo ao meu trabalho sobre qual seria o papel da OMP, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, dentro do sistema, com a entrada da OMC, a partir do Acordo TRIPS, dentro do sistema. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual. Não, interessantíssimo, interessantíssimo. E é bom esse gancho, que a gente estava conversando até, a gente esteve presente aí, estivemos juntos, né, no Rio to See, um evento muito bom, inclusive, de audiovisual e tudo mais, e você estava falando da importância de geopolítica, de direito internacional e o que isso tem a ver, né, com propriedade intelectual, com a influência do direito internacional, com a influência das mudanças da geopolítica internacional para o mundo da API. Fantástica pergunta e tem tudo a ver. A Maristela Basso, professora Maristela Basso, ela diz que quem estuda API é levado como assim pelas mãos ao direito internacional. E é verdade. O direito da propriedade intelectual é uma área em que a API é a locomotiva, né? Ela não vai a reboque das legislações nacionais. Em geral, é o contrário, né? Você tem os movimentos internacionais e, a partir desse movimento internacional, você tem as adaptações das legislações internas àqueles acordos internacionais. O nosso bem, o bem simbólico que a gente trabalha na API, já nunca foi muito amigo de fronteiras, né? Um romance, uma música, ou uma inovação, um segredo, né? Não são coisas passíveis de se segurarem muito em fronteiras. Então, desde que esses bens simbólicos se transformaram num fator de produção relevante, eles começaram a ser importantes para a indústria no mundo e para a expansão, na verdade, do capitalismo em nível internacional, foi surgindo a necessidade de ter acordos internacionais que protegessem esse tipo de conhecimento, esse tipo de bem, porque na medida em que as transnacionais se espalhavam pelo mundo, né, e as suas unidades de produção também iam se espalhando pelo mundo,
aumentava o risco de ter uma inovação que demorou anos e custou milhões para ser desenvolvida, simplesmente copiada em algum lugar e tal, não sei o quê. Então, a partir dessa expansão é que surgiu a necessidade dos tratados internacionais de direito autoral. Então, de propriedade intelectual de uma forma geral. Então, eu costumo dizer assim, as pessoas chegam no direito autoral no Brasil ou pelo direito civil, ou pelo direito comercial, às vezes pelo direito comercial. Eu cheguei pelo direito internacional, né? O meu mestrado já era em direito internacional. Eu já tinha feito esse trabalho basicamente sobre o papel que o direito internacional tem nessa matéria de PI. E logo depois, no doutorado, também na área de direito internacional aqui na UERJ, já trabalhando justamente sobre o impacto desses tratados na legislação brasileira. E é interessante, Cláudio, porque PI, ele tangencia com diversas matérias do direito. Então, assim, você tem no direito público ali, o direito administrativo, poxa, você tem os registros. No NPI, você tem que saber processo administrativo, você tem que saber direito administrativo, direito internacional, qual a influência dos tratados internacionais aqui no Brasil, direito civil. Eu vim mais pelo direito civil, né? Eu tive a matéria lá com o Pedro de obrigações e contratos, né? Na extinta matéria Obrigações e Contratos na PUC, o Pedro falava, tangenciava muitos casos práticos com PI, e eu acabei me apaixonando antes de trabalhar. Então, depois de um tempo, o Pedro acabou me dando uma oportunidade de estágio, acabei sendo efetivado lá no Denis e estou até hoje. Então, isso é muito interessante. Voltando um pouco atrás, você tinha falado dessa conformação geopolítica, né, dessa estrutura internacional de proteção dos bens imateriais. É muito difícil da gente conseguir realmente, principalmente em direito autoral, a gente conseguir colocar isso dentro de uma caixinha de proteção, né? Mas, por outro lado, eu queria escutar um comentário seu sobre isso. Você indicou, que para quem não sabe, o Cláudio foi meu professor na pós, né, um dos professores que mais me despertou atenção, assim, principalmente para o direito autoral, porque eu estava muito na patente, na marca, no desenho industrial, e negligenciava, inclusive, o direito autoral. Pô, direito autoral é coisa de artista, de pessoal que vive aí na Torre de Marfim. Pelo contrário, né? Então, assim, quando você começou a falar da representação da indústria fonográfica e audiovisual no PIB brasileiro. Isso. Do quanto que isso gerava de grana para o Brasil, né? Não só isso, da evolução cultural que isso nos traz, né? Isso foi um debate. E eu lembro de um livro que eu li boa parte, eu confesso que eu não li ele todo, mas li boa parte, que você indicou, que foi Chutando a Escada. E aí eu quero um comentário seu sobre esse livro e sobre esse tema, sobre justamente como que esses tratados internacionais servem ou não servem, posso estar equivocado, com uma maneira dos países do norte desenvolvidos segurar um pouco a onda dos países em desenvolvimento, como é que eles colocam as amarras, uma bola de ferro em cima desses países que estão em desenvolvimento. É um tema espinhoso e fantástico. Bom, direito é poder, né? Em certa medida, em grande medida, o direito ele se realiza ali como o ápice de um grupo que conseguiu fazer com que aquilo seja consolidado como norma. O poder tem origens diversas e variadas. Não é apenas o poder econômico, o poder político, o poder militar, tal. Tem também o poder da sociedade civil. O poder tem diversas formas, mas o poder econômico é sempre muito forte. Com a propriedade intelectual, vamos nos imaginar no momento em que a propriedade intelectual, o direito internacional da propriedade intelectual surgiu no final do século XIX. Nós tínhamos um clube dos ricos, que eram os países europeus, a Europa Ocidental, que ali tudo que se produzia de inovação basicamente estava ali, um pouquinho nos Estados Unidos e acabou, né? Estamos no final do século XIX, as inovações já começavam a circular entre fronteiras, já começava a criar problemas entre isso, porque, enfim, o inovador da França reclamava que a sua inovação estava sendo copiada na Bélgica, e aí não se recusavam a participar das exposições internacionais, nas exposições mundiais, que eram os lugares, na época, as feiras de tecnologia da época. Começaram a se recusar, os grandes inovadores começaram a se recusar. Olha, ano passado eu fui, e aí roubaram a minha tecnologia e tal, não sei o quê. Então começou a surgir a necessidade, primeiro ali, para, entre eles, dar um certo
uma certa segurança jurídica do negócio entre eles. Muito bem, esse processo ficou basicamente sendo aquela coisa ali entre o Clube dos Ricos até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um fenômeno da descolonização do mundo. E, de repente, onde você tinha meia dúzia de países, passaram a ter centenas de novos países. E a grande maioria pobre. Uma coisa é a troca ou a proteção internacional de propriedade intelectual entre França e Inglaterra. A gente sabe que a propriedade intelectual ela gera um direito exclusivo, e ao gerar um direito exclusivo, ela aumenta o custo de uma coisa que, teoricamente, poderia ser mais acessível, né? Então, mas se na França se protege a inovação da Inglaterra e na Inglaterra se protege a inovação da França, há uma certa troca entre eles. A produção de inovação nos dois países há um certo, olha, aqui eu vou pagar mais caro pelo seu produto, lá você vai pagar um pouco mais caro pelo meu, e no final das contas a gente vai estar sempre na ponta do desenvolvimento, sempre incentivando o investimento de ponta. Ok, isso faz muito sentido dentro dessa lógica. Mas quando você colocou depois dezenas de países pobres que não tinham essa troca, porque a relação de troca entre Estados Unidos e Bolívia em tecnologia é impossível, né? Para que as inovações bolivianas tenham nos Estados Unidos o mesmo tratamento que as inovações americanas têm na Bolívia, teria que ter inovação na Bolívia, né? Em escala relevante. E não tem. Então, é claro que essa troca ela significa para países em desenvolvimento, significava para países em desenvolvimento, naquela época, principalmente recursos saindo, né? Principalmente dinheiro indo. Então, e esses países não teriam patentes em outros países para poder recuperar esse negócio. Então, claramente, ali em meados do século XX, aquele consenso de Paris e Berna, aquele consenso do Clube dos Ricos do final do século XIX, se rompeu, né? Até porque começou a surgir aí, em meados da década de 50, um movimento, uma teoria econômica criada nos países em desenvolvimento, uma teoria do desenvolvimento econômico gerada nos países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, pelos economistas da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina da ONU, onde tinha ali Raul Prebisch, Celso Furtado e tal. Isso foi tudo ali em meados do século XX. Foi ali que houve esse primeiro rompimento, essa primeira ruptura. Até esse momento, mal havia faculdades de economia nos países em desenvolvimento. Então, toda a doutrina do desenvolvimento vinha com base nos pacotes e nos esquemas mentais e teóricos da realidade europeia e não da realidade dos países em desenvolvimento. E foi a partir daí que o próprio direito internacional foi sendo mudado. Foi sendo mudado porque esses países, dentro de uma estrutura da ONU, é um país, um voto. Então, a maior parte dos países do mundo era em desenvolvimento. Então, esse bloco dos países em desenvolvimento, onde o Brasil exerceu uma liderança muito forte durante a segunda metade do século XX, esse bloco dos países em desenvolvimento foi tentando estabelecer limites à expansão da proteção, porque quanto mais rigorosa for a proteção a esses bens que eles não produziam, maior seria o preço que eles deveriam pagar por esse bem. E agora a gente vem com Hajun Chang. E o que Hajun Chang falou? Olha, ok, mas quando os países desenvolvidos eram países em desenvolvimento, eles não respeitavam a propriedade intelectual da mesma forma que eles exigem hoje o respeito à propriedade intelectual. Exemplo disso é a China, né? Exemplo disso é o próprio Estados Unidos, que no início do século XX era um país onde havia muita pirataria literária, porque os Estados Unidos só passaram a ser uma potência cultural ali pela década de 30, 40, até um pouquinho ali. É uma potência cultural de meados do século XX, não do início do século XX. Muito impulsionado pela indústria cinematográfica, pela tecnologia, pela expansão econômica, pelo posicionamento que eles tiveram na Primeira Guerra Mundial, e pela forma como emergiram da Segunda Guerra Mundial como potência inquestionável, em um mundo bipolar, então, na época. Então, não há dúvidas de que, como qualquer outro sistema econômico internacional, qualquer outra área do direito internacional, principalmente do direito internacional econômico,
os tratados internacionais de propriedade intelectual eles foram conformados à necessidade da expansão dos investimentos internacionais dos países exportadores de capital intelectual. Porque é isso, Daniel. No fim, você tem países exportadores de capital intelectual e países importadores de capital intelectual. Só que, quando você restringe demais também essa coisa e começa a falar, olha, então, foi que durante a segunda metade do século XX, não só o Brasil, tá? Outros países em desenvolvimento, outros grandes países em desenvolvimento, não davam a menor bola para esse assunto de propriedade intelectual. Por que você acha que a gente não aprende isso na faculdade? Isso era é da tradição, não davam a menor bola no Brasil para esse assunto, porque sempre foi compreendido como um assunto que interessava principalmente a países desenvolvidos. É assim no Brasil, é assim na Argentina, no México, na Índia, na Indonésia, em vários grandes países em desenvolvimento que são grandes consumidores de tecnologia, mas não necessariamente grandes exportadores de tecnologia. Isso foi, durante a segunda metade do século XX, levado meio que em banho-maria. Né? Eles fingiam que acreditavam, aqui se fingia que se cumpria, mas, na verdade, era um assunto que ninguém dava muita bola. Só que uma coisa é o papel que os ativos intangíveis tinham na economia mundial no início do século XX, que era uma economia intensiva em massa, física, industrial, com poucos países capazes de produzir equipamentos e outros bens de capital em um nível alto. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a internacionalização dessa infraestrutura de produção, esses bens de capital se comoditizaram. Todo mundo passou a ter acesso a isso. Foi aí que eu aprendi isso aí com o Denis. Foi nesse momento que as grandes empresas do mundo passaram a perceber que, olha, o nosso diferencial competitivo não está mais em ter a máquina, não está mais em ter esses ativos tangíveis. O nosso diferencial competitivo foi para a tecnologia, foi para o design, foi para a estética, foi para o conteúdo, foi para a marca, foi para o goodwill. Nosso diferencial competitivo foi para coisas intangíveis, produtos de origem no raciocínio, na intelectualidade humana. Produtos de, enfim, fruto do intelecto humano. O problema é que para produzir esse tipo de bem em larga escala e ser competitivo internacional para produzir tecnologia em larga escala, você tem que ter matemática de qualidade nas escolas durante décadas. Você tem que ter educação de qualidade em todos os estados, nas escolas públicas, durante muito tempo, para que você possa formar realmente. Foi o que a Coreia fez, a Coreia do Sul fez, a partir da década de 70. E agora começam a colher esses frutos. Só que em algumas áreas a gente já é competitivo hoje, como, por exemplo, na produção cultural. Né? Em música popular, o Brasil é mais importante na economia da música popular mundial do que a China, por exemplo, ou do que a Alemanha. Né? Então, acho que com o tempo, o que foi acontecendo de fato, ali até o Acordo TRIPS, esse racha, esse cisma norte-sul estava muito marcado e é muito clássico. E qualquer literatura sobre direito internacional da propriedade intelectual, você vai ler muito sobre isso. Durante muitas décadas, a diplomacia internacional era dividida no bloco do norte e no bloco do sul, o bloco do norte tentando sempre, cada vez mais, aumentar a proteção, e o bloco do sul querendo cada vez mais aumentar a flexibilidade de uso das tecnologias que, afinal de contas, eles precisavam importar porque não tinham como produzir, porque não tinha escola para produzir aquilo, faltava infraestrutura, era um trabalho de séculos para fazer aquilo. Quando chegou ali em meados da década de 90, com o Acordo TRIPS, aí mudou tudo, de fato, porque quando o tema da PI foi para o direito do comércio, ele passou a estar sujeito a retaliações comerciais. E aí mudou tudo, porque aí, de fato, o sistema, que antes era basicamente político, os acordos existem desde o final do século XIX, mas eles eram ignorados na prática até a década de 90, em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, por uma questão de conta,
planilha, de calculadora, de mais, menos, uno, e ver qual é se dá vermelho, eu sou contra. Né? Só que a partir da década de 90, também ficou claro que essa política de evitar que esse tema existisse, tentar colocar esse tema para baixo do tapete, acabou gerando também muito atraso tecnológico em muitas áreas, muita dependência tecnológica em muitas áreas. Permitiu que alguns setores da economia se acomodassem. Então, acho que o que aconteceu a partir da década de 90 é que, de uma forma geral, estabeleceu-se um consenso, se chegou a um consenso de que é preciso buscar um equilíbrio dessa proteção, de forma que seja viável fazer a exportação dessa tecnologia, dessa informação que precisa circular, sem impedir o crescimento dos países em desenvolvimento, que é o que o Rajo Chang chama de chutando a escada, sem chutar a escada, porque uma vez que eu subi, agora eu posso chutar a escada e ninguém mais vai subir. Porque é aquela história, né? A lógica da pirâmide é que cabe menos gente em cima do que embaixo. Né? E que em cima a grama é verdinha, né? A polícia é cidadã, as coisas funcionam, todo mundo passa ali, para na faixa de pedestre, só que não cabe todo mundo. Né? E aí, quando alguém está tentando subir, nessa lógica perversa da pirâmide, quem está em cima não dá a mão e fala, vem, meu amigo, sobe aqui. Né? Muitas vezes quem está em cima age para manter aquela diferenciação. Então, o que o Rajo Chang fala é isso, que boa parte das receitas que os países desenvolvidos recomendam hoje aos países em desenvolvimento, não apenas em relação à propriedade intelectual, mas em relação à taxa de juros, em relação a câmbio flutuante, em relação a diversos aspectos das receitas macroeconômicas do sucesso, não foram seguidas por eles próprios quando eles estavam naquele nível de desenvolvimento em que você está hoje. A resposta ao Rajo Chang fala, você tem toda a razão, é verdade, só que também o mundo muda. Também o peso que esses ativos têm no mundo mudam. Então, assim, eu acho que é basicamente esse aí o argumento dele, que é um argumento muito interessante, de que o resumo do argumento dele é esse, que façam o que eu digo, mas não façam o que eu fiz. Sim. Não, interessantíssimo, porque a gente vê que a propriedade intelectual ela não é só uma matéria técnica do direito setorizada, né? Não. Ela foi instrumento dos países desenvolvidos vamos dizer assim, quase opressão aos países em desenvolvimento, de certas formas. Eu não iria tanto ao ponto de dizer que opressão, mas certamente uma ferramenta de barganha, de poder, de exercício de poder econômico e geopolítico. E de certa forma, sim, uma barganha, principalmente depois do Acordo TRIPS. Uma barganha que os países em desenvolvimento também fazem, porque a barganha dos países em desenvolvimento foi sempre assim, olha, e no mundo da política real, no mundo do direito internacional, isso tudo que eu estou falando é feijão com arroz. Não tem nada de polêmico em dizer que os países usam o poder para se manter mais fortes. Não tem nenhuma polêmica nisso. Todo mundo concorda com isso. É assim que funciona até hoje, é assim que sempre funcionou. Né? Então, assim, no âmbito internacional, se a gente for ver um tema que se tornou realmente crucial nos últimos anos, foi a propriedade intelectual, porque a economia toda se tangibilizou e isso passou a ser fundamental para o grande capital. Então, os países em desenvolvimento se colocam então na seguinte posição de barganha. Tá bom, então eu vou aqui proteger sua patente, mas você vai abrir o mercado de soja. Tal. E com isso, o que acontece, o problema de você ficar nessa barganha é que você vai sempre ficar produzindo commodity. E commodity não vai levar a gente para o primeiro mundo nunca. O Brasil teve uma diminuição de exportação de tecnologia fina nos últimos 10 anos, né? Não, e a industrialização desindustrializou completamente nos últimos 20 anos, se desindustrializou completamente.
Né? Agora, talvez aqui a gente esteja vendo aqui uma nova chance com as novas tecnologias, o brasileiro é criativo, de repente a gente consegue por aí, né? Ou com a importância estética, a importância crescente que a estética tem na indústria, né? O Gilles Lipovetsky e Jean Serroy têm um livro chamado Viver a Era do Capitalismo Artista. Depois digita aí Gilles Lipovetsky, Capitalismo Artista. E vocês vão ver esse livro, e ele argumenta isso, que a estética, hoje ela agrega valor para setores que vão muito além de moda e artigos de luxo e mídia. Né? Até uma Helles garrafa de água mineral tem pretensões estéticas hoje. Quer dizer, nós vivemos um período de uma explosão hedonista em que as pessoas são midiáticas, elas se expõem o tempo todo e, com isso, as pretensões estéticas se espalharam por diversos setores. Isso leva a gente a reflexões filosóficas profundas. Como assim? Quer dizer, então, que o capitalismo artista, o capitalismo internacional hoje precificou as emoções? Precificou as emoções. Não existe mais cozinheiro, só chefe. Né? Não existe mais refeição, só experiência gastronômica. Não se compra mais o que é necessário, se compra o que tem se deseja. O que quase que deve ser, né? Onde eu preciso estar naquele lugar para aparecer daquele jeito, daquela forma. Então, o Gilles Lipovetsky ele é crítico em relação a esse movimento. No entanto, abre espaço para países que são bons em produção estética, como é o caso do Brasil, porque em nanotecnologia a gente vai demorar uns 100 anos para conseguir competir. Se começasse a investir em escola de qualidade hoje, em matemática de qualidade nas escolas hoje, ia demorar 100 anos para a gente competir em nanotecnologia, em qualquer coisa que seja a nanotecnologia de daqui a 100 anos. Não é? Mas na matéria estética, na produção de conteúdo, a gente já é competitivo hoje e é uma das poucas áreas intensivas em capital intelectual nas quais nós já somos competitivos hoje. Né? Semente da Embrapa, avião da Embraer e cultura. Fora isso, é só commodity. Commodity não vai levar a gente para o primeiro mundo nunca. Sabe por quê? Porque commodity você nunca sabe qual é o preço da venda daquilo. Porque não é só você que vende. Por isso é que chama commodity, porque você pode comprar de qualquer lugar. Soja, farelo de soja. Ninguém quer o farelo de soja do terroir do sul de Goiás. Farelo de soja é farelo de soja. Quem vai definir o preço do farelo de soja? A Bolsa de Chicago lá no dia que você for vender. Quanto você gastou para plantar, não me interessa. Se o preço estiver bom, você ganhou dinheiro. Se o preço estiver ruim, você perdeu dinheiro. E como as commodities exigem que você tenha muita escala, porque o seu ganho é muito pequeno, elas tomam conta da economia toda da região. Tem países inteiros que vivem de uma commodity. O petróleo é o exemplo clássico, mas não é o único. Tem países que vivem de algodão, por exemplo. Países pobres da África que vivem de algodão. Aí tem uma variaçãozinha no preço do algodão internacional, é uma tragédia nacional. Né? Então, a commodity, ela, além de ser algo de pouco valor agregado, ela é um tipo de negócio que você não tem muito controle sobre o preço de compra. Então, você precisa investir em áreas que sejam intensivas em capital intelectual. Se a gente for para pensar nas áreas que são intensivas em capital intelectual, nas quais o Brasil já é competitivo hoje, a produção cultural é uma das poucas. É por isso que nós temos que ter políticas públicas para permitir não apenas a produção, mas a retenção da propriedade intelectual da maior parte dessa produção, ou de parte dessa produção aqui. É por isso que mecanismos como o Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, são fundamentais, porque sem eles, um produtor independente não conseguiria ser titular dos direitos do filme que produz, porque ele não conseguiria pagar esse filme. Ele só poderia produzir esse filme se fosse por encomenda de uma plataforma estrangeira, um canal estrangeiro, que seja. Aí, mesmo sendo uma ideia de um diretor brasileiro, ou de um roteirista brasileiro, com um diretor brasileiro, ator brasileiro, rodado em português, gravado no Rio de Janeiro, sobre um personagem brasileiro, com uma produtora de Botafogo, vai ser um filme americano do ponto de vista econômico, porque o direito de propriedade intelectual vai ficar na mão de quem paga, e está certo, é isso mesmo.
né? O direito de propriedade intelectual, o poder dirigente daquela obra, tem que ser de quem investiu mesmo. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que criar formas de investir aqui, de atrair esse investimento aqui, e, principalmente, não podemos tirar o pé das políticas públicas, que são uma das únicas formas viáveis, porque aí, quando o Fundo Setorial do Audiovisual financiou aquele filme, a maior parte dos direitos autorais precisa ficar na mão do produtor brasileiro. E o dinheiro roda aqui dentro. E o dinheiro roda aqui dentro e mais. A propriedade fica aqui no futuro, porque o dinheiro também roda aqui quando um produtor brasileiro é contratado por uma plataforma estrangeira para produzir uma série, por exemplo. Ele vai ganhar ali 1 ano de prestação de serviço. Não, de prestação de serviço mesmo. Né? Vai contratar pessoas, vai gerar economia, vai pagar imposto, vai se qualificar. Então, tudo isso é bacana. Só que quem vai ficar com a propriedade, que vai valer pelos próximos 70 anos, não vai ficar no Brasil. Né? Então, assim, isso é o ouro do século XXI. Esse é o ponto que eu acho mais importante a gente marcar nessa conversa. O ouro do século XXI, Daniel, são os ativos intangíveis que, em grande parte, são monetizados por direitos de propriedade intelectual. Lá no século XVI, XVII, XVIII, a mineração acontecia aqui, o ouro estava aqui, também se girava a economia local, só que o ouro era colocado no burrico, o burrico levava para o trem, que levava para o navio, que levava para a Europa. Né? O importante não é ter a mina. O importante é ter o ouro. Ou pelo menos a maior parte, ou uma parte relevante desse ouro. Então, tem uma parte do mercado, de que é responsabilidade do mercado, viabilizar esse tipo de coisa, com modelos criativos e tudo mais, arranjos produtivos, mas tem uma grande responsabilidade do Estado, que felizmente pode intervir nessa área, porque subsidiar a cultura não é proibido pelas regras do direito internacional do comércio. Ainda, Daniel. Ainda. Tá? Se você chegar lá no GATT, tal, no GATT são os acordos de comércio ligados à OMC, eles vão sempre excepcionar a cultura, falando, olha, você não pode subsidiar a soja, você não pode subsidiar a produção do algodão, você não pode subsidiar a produção de ferro, limalha de ferro. Agora, subsidiar a cultura você pode. Por quê? Porque isso é necessário à sua identidade como país. Sua identidade nacional. Ainda mais num mundo que é cada vez mais baseado em bens simbólicos, você não pode perder essa voz de jeito nenhum, senão você desaparece. Então, a cultura é uma exceção a essas proibições de investimento público direto na produção. Ainda bem, e existe até uma convenção internacional que diz isso com todas as letras, que é a Convenção para a Diversidade Cultural da Unesco. E diz isso, olha, subsidiar a cultura pode, não tem problema nenhum e tal, não sei o quê. Agora, na medida em que o mercado está se desterritorializando cada vez mais, que uma empresa sediada nos Estados Unidos ou na França ou na Inglaterra pode comercializar o seu conteúdo diretamente ao consumidor em qualquer lugar do mundo, passando por cima da distribuição local, ou seja, over the top. Por isso que é OTT, over the top. Tá? O cara pulou a distribuição local. Então, o mercado se desterritorializou. Antes, mesmo sendo conteúdo estrangeiro, você passava por um distribuidor local e o mercado era local. Agora o mercado está todo desterritorializado. E com poucos players no mundo que estão numa competição mundial. Eu não duvido, e eu tenho dado esse alerta, eu acho que o Itamaraty deve ficar atento para isso, eu não duvido que no médio prazo comecem a questionar programas de financiamento à cultura dos países como subsídios ilegais. Ou tentem, de alguma forma, colocar esses subsídios dentro das regras do direito internacional do comércio, alegando que se trata de um mercado concorrencial internacional e que você estaria dando vantagem competitiva desleal para um dos players. Então, é muito importante que a gente entenda, como país,
como instituição, como instituições jurídicas. O judiciário deve entender isso, o Ministério das Relações deve entender isso. Cultura não é um produto qualquer. Produção cultural não é um produto qualquer. Portanto, direito autoral não é um direito qualquer. Né? É preciso ter a noção de que esta é hoje, junto talvez com o meio ambiente, a nosso principal ticket de entrada nas conversas do mundo. Que é o que nós temos hoje. É o que nós temos hoje. Muito bom. De internacional. É o que nós temos hoje. A música brasileira talvez seja a terceira música mais importante do século XX, depois da americana e da Grã-Bretanha. Fora da língua inglesa, você vai ter ali música francesa, italiana, brasileira, mas assim, olha, brasileira é de Villa-Lobos a Teló, de Anitta a Jobim, são 100 anos. Você vai para um elevador lá na Romênia, vai estar tocando Garota de Ipanema. Qual é o produto intensivo em capital intelectual brasileiro que tem esse grau de penetração no mercado internacional? A gente vai repetir, a semente da Embrapa, avião da Embraer, cultura. Né? Sendo que das três, a que é efetivamente integrada à cadeia do conhecimento atual e dessa explosão da mídia, que todo mundo é mídia e o audiovisual se transformou numa linguagem franca, em que você conversa com a sua família pelo audiovisual, a gente está aqui no audiovisual, o audiovisual, você faz a reunião no trabalho, te vive no mundo das telas já. Então, a gente precisa de uma presença nesse mundo das telas. Então, felizmente, é uma área que a gente já consegue ser competitivo hoje. E nisso, o direito autoral é importante. Está vendo como, mesmo a propriedade intelectual, pode ser importante para países em desenvolvimento? Veja, sempre, de uma forma geral, os países em desenvolvimento sempre tiveram essa visão, olha, propriedade intelectual não é um negócio legal para mim. É só dinheiro indo, raramente é dinheiro vindo. Uhum. Mas nessa área específica da produção cultural, não necessariamente. Desde que você consiga, além de produzir cultura, coisa que a gente sempre produziu, reter os direitos patrimoniais aqui. Ou pelo menos a maior parte, ou alguma parte relevante, não digo tudo, nem sempre tudo, mas a maior parte possível. E é interessante, aí já fazendo um gancho, porque você falou do investimento em cultura e educação na Coreia do Sul. Né? E sem dúvidas, para quem acompanha minimamente a indústria cinematográfica, o audiovisual, os caras estão despontando em prêmios internacionais, em filmes, por exemplo. Se você abrir a Netflix hoje, primeiro que tem um fomento, eles saiu uma notícia recentemente de que eles vão abrir ainda mais espaço para a indústria audiovisual coreana. Eu, particularmente, gosto de produções deles. E eles, nos últimos 2 Oscars que nós tivemos, eles foram premiados, inclusive, com o prêmio de melhor filme e tudo mais. Isso tem ligação com esse fomento à cultura, com esse fomento à educação, com essa preocupação de reter os bens patrimoniais no país. Exatamente. E de ver qual é o power que você pode ter. Que no caso deles é o soft power, como é o nosso também. O soft power é o power que nos resta. Nós não somos uma potência nuclear. E não seremos uma potência nuclear no horizonte visível, que você pode prever. Né? Nós não temos a estrutura industrial e a capacidade instalada de produção industrial da China. Nós não temos. Nós temos um grande mercado consumidor, nós temos uma produção forte de commodities de diversas áreas, e nós temos uma expressão cultural muito, muito, muito interessante. A Coreia do Sul não era uma líder da cultura mundial na década de 70. O Brasil já era. Né? Na década de 70 a gente já tinha tido bossa nova. Frank Sinatra já tinha gravado 30 músicas de Jobim. Frank Sinatra. Tá? Tinha gravado 30 músicas de Jobim. Então, assim, e aí eles chegaram naquela época, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil.
claramente mais pobre que o Brasil, estava num nível parecido de desenvolvimento per capita, tinham vindo de uma guerra há pouco tempo, relativamente pouco tempo, foi na década de 50, a Guerra das Coreias. Eles tinham 20 anos ali de país. Falaram, vamos investir em educação. O resultado é espetacular. Não é apenas a indústria do K-pop ou a indústria do audiovisual coreano que despontou. Isso também. Mas o que despontou foi o país, foi o nome, foi a marca Coreia do Sul. Foi um sinônimo de qualidade, né? Um poder simbólico. Isso vai afetar a venda de carros coreanos, isso vai afetar tudo. Porque isso, você constrói uma imagem internacional que te coloca no jogo, que te coloca na mesa. Não, isso é muito interessante porque recentemente a Toblerone tirou parte da sua produção da Suíça e jogou para um país do leste europeu, que eu não lembro qual o nome, por questões de economia na produção. Claro. E aí eu achei muito interessante porque a Suíça falou assim, não, tudo bem, você pode tirar, mas os símbolos nacionais, os nossos símbolos de garantia de que é um legítimo chocolate suíço, acabou. Ou seja, a Suíça, um país eco desse tamanho, acho que 80% solo rochoso, não conseguem produzir absolutamente nada de commodity, mas lá são os melhores chocolates, os melhores remédios, os maiores bancos, tudo lá. Então, ou seja, a exploração que o Brasil, inclusive, tem muito a fazer, poderia fazer, que é a exploração dos símbolos nacionais como um símbolo de, olha, garantia de qualidade. Exatamente, mas para isso você precisa desenvolver ao longo de um tempo essa imagem de qualidade. A Suíça passou séculos desenvolvendo uma reputação de cuidar da qualidade de tudo que faz. Porque não está só no chocolate. É no canivete suíço, é no relógio suíço, é no banco suíço. Tal. A gente pode ter várias restrições sobre coisas de lavagem de dinheiro, fluxos de capital, não sei o quê. Mas, assim, a qualidade do serviço... Até nisso são bons. A qualidade do serviço, geralmente, agora tem esse problema no Credit Suisse, mas, assim, normalmente eles construíram essa reputação de qualidade ao longo do tempo. É engraçado como quase que uma denominação geográfica, né? Uma extensão do conceito de denominação geográfica. E tem acontecido em outros lugares também. Nos Estados Unidos teve uma cervejaria que colocava... que ela, teoricamente, ela era no Havaí, mas assim, tipo, só o escritório era no Havaí. Uhum. Eles produziam lá em Ohio a cerveja deles, só que o rótulo era, obviamente, ula-ula e praia, né? E aí o judiciário americano falou, olha, não pode usar esses slogans e como se a cerveja tivesse sido feita no Havaí. Porque você se aproveita disso aí, porque o cara que chega do trabalho cansado, abre aquela cerveja, ele quer se sentir no Havaí, né? Só que a cerveja tinha sido feita em Ohio. Então, só para mostrar como, de fato, a gente está cada vez mais embrenhado nesse mundo dos símbolos. Né? E a presença do país nesse mundo dos símbolos, ela depende diretamente hoje da nossa capacidade de valorizar e trabalhar essa produção cultural que a gente faz profissionalmente. E direito autoral tem tudo a ver com isso, ainda mais agora na era da inteligência artificial. Esse é um assunto que a gente já tinha conversado previamente sobre isso. Pois é. Esse é um assunto muito interessante. Direito autoral e inteligência artificial. A gente já conversou antes, a gente é muito alinhado nos nossos pensamentos, mas para a gente ter um mínimo de debate aqui nessa reta final, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui e eu queria saber de você. A gente está vendo aí inteligência artificial criando imagens hiperrealistas. Nós temos visto inteligência artificial criando obras de arte, pinturas de quadro, música, várias músicas eletrônicas que hoje a gente escuta, provavelmente e certamente foram criadas por inteligência artificial. Então, direito autoral e inteligência artificial.
O direito autoral tem duas grandes facetas em relação à tutela de bens, que são a tutela dos bens morais, né, dos direitos morais de autor e dos direitos patrimoniais. Talvez você discorde de mim, mas os direitos patrimoniais a gente talvez não tenha tanta dificuldade em discernir a titularidade daquilo ali, dos direitos patrimoniais. Agora, a gente entra numa seara onde a gente está ainda, principalmente na era da pós-verdade, onde tudo é possível, onde tudo você consegue adequar todas as coisas, não existem regras morais e éticas possíveis de me balizar, me colocar dentro de uma gaiola. Então, assim, uma inteligência artificial, ela pode ser titular de direito autoral? Olha, essa é uma pergunta fantástica e... Bom, vamos tentar resumir aqui a nossa conversa, mas ela daria um outro podcast inteiro, né? Mas, assim, você perguntar se a inteligência artificial pode ser titular, pode criar alguma coisa, você tem que perguntar, olha, máquinas pensam, né? Eu acho que, no fundo, é essa pergunta que você está me fazendo. E a resposta depende do que você chama de máquina e depende do que você chama de pensa, né? Dependendo do conceito de máquina que você tenha, até o ser humano pode ser chamado de máquina, e dependendo do que você chama de pensa, né, qualquer coisa que chegue a um resultado que se comporte como quem está pensando, estaria pensando. Tá? No fundo, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito disso é a seguinte: computadores digitais, como existem hoje, eles não criam nada. Não criam coisa alguma. Nunca criaram uma música, não criam nada. Computadores apenas organizam dados que já existem no seu sistema, que já foram imputados no seu sistema. Ele é muito bom de organizar. Organiza como ninguém. Mas ele não cria nada novo. Por quê? Porque a criação, ela se dá no domínio dos significados. Você precisa de uma intencionalidade criativa. Você precisa de ter controle criativo daquilo, uma intencionalidade criativa. Os computadores, eles operam exclusivamente no nível da sintaxe, não no nível da semântica. O que é sintaxe? O que é semântica? Sintaxe são símbolos. E semântica é o significado desses símbolos. Tem um filósofo que está vivo ainda, chamado John Searle, que nos anos 80, final dos anos 70, 1980, na verdade, ele propôs um experimento mental para provar um ponto que não basta você se comportar como se estivesse entendendo. Você precisa entender. Ele diz que computadores podem até se comportar como se estivessem entendendo, mas eles não podem efetivamente compreender. E o experimento mental que ele propõe é o seguinte: se imagine, Daniel, você em uma sala fechada. Uma sala fechada que tem várias caixas com cartelas escritas em mandarim. Você não sabe mandarim, você não faz ideia o que está escrito naquelas cartelas. Inúmeras cartelas, em várias caixinhas lá dentro dessa sala. Dentro dessa sala tem um guichê, onde você recebe um papel também em mandarim. Você não sabe o que está escrito ali naquele papel. Só que junto com aquele papel, você recebe um outro papel com instruções em português, dizendo: Daniel, tá vendo esse símbolo que parece uma árvore? Quando você vê quando ele estiver aqui na terceira casa, você vai lá na terceira caixinha e pega o terceiro papel de trás para frente. Tá vendo esse aqui que parece uma águia? Vai lá na quarta caixinha e pega não sei o quê. E você vai lá e ponta, pega tudo e devolve aquilo guichê. O cara te fez uma pergunta, você entregou a resposta. Você não sabe o que ele perguntou, você não sabe o que ele respondeu, você não sabe sequer que se trata de uma pergunta. Se você soubesse qual era a pergunta, talvez você discordasse da resposta. Você não sabe se a pergunta era ética, se a resposta era ética, preconceituosa.
certa, cientificamente embasada, nada. Porque para ter essas opiniões, você precisaria sair da sintaxe, você precisaria sair do símbolo, que é só aquilo que você está vendo, aqueles símbolos que você não sabe o que significa, mas que você consegue associar. Você precisa sair daquilo e entrar no significado daquilo. Com esse ponto, o que John Searle quis provar é que é assim que computadores funcionam. É assim que uma CPU funciona. Né? Você recebe ali, você tem um monte de informações, dados que foram imputados, então você recebe por algoritmo, uma instrução, né? Aquelas instruções são mecanicamente realizadas pelo computador e ele coloca aquilo. Muito bem. Então, computadores não criam nada. Pessoas podem usar computadores para criar alguma coisa? Podem. Inclusive com inteligência artificial. Né? Mas uma obra... É o novo pincel do artista? Pode ser o novo pincel do artista ou pode ser um grande plagiário. Pode ser utilizado como uma ferramenta e pode ser simplesmente substituir o trabalho do criador. Porque, embora, eu digo isso muito claramente, computadores jamais farão arte, mesmo que venha um computador semântico. Porque, veja bem, por que eu digo que hoje o computador não cria? Porque nós não sabemos como simular efetivamente o cérebro. E nem o comportamento dos neurônios, bilhões de neurônios interagindo uns com os outros. A gente conhece relativamente bem o coração, a gente consegue fazer um coração mecânico relativamente bem. A gente sabe como funciona um rim, você consegue fazer um procedimento de hemodiálise para meio que substituir aquele papel, não sei o quê. Mas cérebro, a gente não entende direito como o cérebro funciona, e muito menos a mente, que é esse componente intangível, biológico, que a gente não consegue sequer conceituar, muito menos duplicar. Porque o que o John Searle fala é o seguinte, veja, existe um componente aí na consciência, e o ponto dele é a consciência. A formação da consciência é um processo biológico, como fotossíntese. Fotossíntese. Também não existem computadores que viram árvores de madeira e saem crescendo. Né? Há processos que são biológicos, que vêm ali. Talvez um dia a gente consiga sintetizar todos esses processos de forma perfeita e a gente chegue a uma máquina, a um computador semântico. Mas mesmo nesse dia, nós não chegaremos ao computador artista. Porque arte não é só o resultado estético de um processo. A arte é uma comunicação entre humanos. Ainda que surja um computador no futuro capaz de imitar o crioulo, a voz do crioulo, a sua aparência física, que escreva um texto que poderia ter sido escrito por ele, que cante daquela forma, essa máquina não vai ocupar no imaginário coletivo, no imaginário do seu fã, do fã da sua música, um espaço sequer comparável ao seu, porque não tem a sua história de vida, não tem a subjetividade, não tem a empatia que você sente em relação ao outro humano. Porque a arte é uma comunicação, inclusive, das nossas falibilidades como pessoas. Talvez seja aí que esteja realmente a graça da arte. Não na perfeição estética, mas na humanidade da mensagem. Quando René Magritte desenhou um cachimbo e escreveu "Isto não é um cachimbo", ele estava te dizendo aquilo, olha, isso aqui não é um cachimbo. Isso aqui é uma representação de um cachimbo, isso aqui é a minha expressão. Isso aqui é o que você pode pensar a respeito disso. Para o computador, aquilo é só um cachimbo. Só o ser humano pode olhar para uma figura de um cachimbo e falar, isso não é um cachimbo? Como assim? Eu estou vendo um cachimbo, mas tem uma mensagem dizendo que isso não é um cachimbo.
e ficar 100 anos discutindo o que o artista quis dizer com aquilo. Justamente pela falta de precisão matemática. Que é o corpus místico daquela obra, né? Esse é o corpo místico da obra. Mas mesmo sem apelar para uma metafísica, e eu não quero nem apelar para isso, a gente pode simplesmente aceitar que nós não conseguimos explicar ainda todos esses processos mentais que levam à criação humana e à arte, e ao encantamento pela arte. E é importante que o ser humano tenha esse lugar da expressão artística. E computador nenhum vai tomar esse lugar nunca, da expressão artística. Agora, ele pode produzir cópias de arte que sejam boas o suficiente para diversas demandas do mercado. E, com isso, gerar, claro, desemprego. Então, por exemplo, para fazer uma... o computador não vai substituir o Caetano, para mim. Não vai substituir o Gil, o Milton. Não vai, jamais. Agora, ele pode substituir o compositor do jingle do Supermercado Guanabara. Para dizer que o Omo está na promoção, né? Você talvez não precise saber exatamente quem é o compositor e tal, não sei o quê. Então, para isso aí, certamente vai rolar. Ou essas fotos feitas no Midjourney, que na verdade são desenhos quase tão perfeitos quanto uma foto. Talvez para inúmeras necessidades do mercado isso acabe cobrindo, e é complicado. Então, a resposta à sua pergunta, que eu dei essa volta enorme para dizer, é: hoje, com base no que nós conhecemos do processo de criação de um computador digital, máquinas ou obras criadas exclusivamente ou substancialmente por inteligência artificial não podem ser passíveis de proteção por direito autoral. Por quê? Porque o direito autoral exige um autor. Esse autor tem que ser uma pessoa, tem que ser um ser humano. E o artigo 7º da nossa LDA, ele é muito específico em relação a isso, falar que as obras intelectuais, elas são criações do espírito. Eu acho que numa linguagem mais à la Revolução Francesa, né, ligando o espírito àquela alma criativa, não ao espírito, né, do sentido religioso, né, eu acho que legalmente nem é possível isso, ao menos no Brasil. Pois é. Hoje não é possível isso. Poderia ser que alguém inventasse alguma coisa no futuro de um direito conexo, alguma coisa parecida com isso, mas eu acho que não deveria ser em cima do conteúdo, e não será em cima do conteúdo. Porque se você olhar o direito conexo do produtor fonográfico, ou o direito conexo do radiodifusor, ele não atinge o conteúdo. Ele atinge o sinal. Aquela gravação. Se a gravação não for protegida, o conteúdo é irrelevante para aquela proteção. Então, mesmo que venha um direito assemelhado a um direito de propriedade intelectual sobre aquilo, para mim não atingiria o conteúdo daquilo. Agora, um outro lado é os dados que os programas usam para treinamento. Quando esses programas usam dados protegidos para treinamento, como é que fica? Porque você vai colocar lá no Midjourney, quero uma foto de um pôr do sol no arpoador. Ele não vai pensar como um artista, vou pensar num pôr do sol no arpoador. Ele vai ver 1 milhão de fotos de pôr do sol no arpoador e vai copiar alguma coisa parecida com aquilo. Vai fazer alguma coisa parecida com aquilo. Aquilo é inspiração, existe inspiração de máquina, ou se não existe inspiração, porque, veja bem, a inspiração é possível, ideias não são passíveis de proteção, você pode se inspirar, mas programas de computador se inspiram, ou programas de computador usam, e esse uso está dentro dos limites permitidos para o uso, ou não, ou depende do conteúdo, porque pôr do sol no arpoador, certamente você tem 1 milhão de fotos. Agora, sei lá, alguma coisa que acabaram de descobrir lá no Egito, uma escavação, você vai ter poucas fotos. Se você digitar aquilo lá no Midjourney, vai ser daquele canto ali que veio. Ou determinadas informações científicas de ponta, que pouca gente ainda escreveu sobre aquilo. Simplesmente vamos... Porque não dá fonte, né? Não dá a fonte. Ele simplesmente coloca ali, se você pergunta qual é a fonte, pelo menos no chat GPT, se você pergunta qual é a fonte, ele diz, olha, são muitas, é a internet, ppp, papá, mas não te dá ali
tirei esse pedaço aqui da página tal. Né? Se o ChatGPT fosse um aluno, você dava uma nota ruim, porque, né? Cadê as notas de rodapé? De onde você está tirando isso, né? Mas a gente simplesmente acredita, né, no que vem dali. E eu acho que não é nenhuma questão se é acurado ou não, tá? Pode ser que venha, eu acho que vai evoluir muito, eu acho impressionante e acho que vai ser uma ferramenta muito útil. Não sou ludista, assim, a ponto de que não quero destruir as máquinas. Não é isso. Só que a gente não pode achar que isso vai substituir o processo criativo. Não apenas porque a obra em si é importante, porque a gente quer a obra, mas porque investir no processo criativo e ter um processo criativo e ter pessoas que se dedicam ao processo criativo é importante para a humanidade. É importante para nos manter nessa linha de relacionamento interpessoal baseada em emoções humanas. Que é insubstituível. Que é insubstituível, que é o que nos faz humanos. Então, o negócio não é que a máquina pode ou não pode criar uma coisa bonita. Ela pode criar uma coisa linda. Ela só não pode criar uma coisa humana. Né? O direito autoral existe porque nós precisamos de criações humanas, não é porque nós precisamos de qualquer criação. Não é que a gente precisa de qualquer música. Não é isso. A gente precisa de pessoas pensando a vanguarda da estética. Da mesma forma que nós precisamos de pessoas pensando a vanguarda da tecnologia. Mas a gente não pode entrar numa onda determinista tecnológica de que para onde a tecnologia for, a gente tem que correr atrás. Tecnologia precisa de... Tecnologia não é boa ou ruim. Tecnologia é só um jeito de resolver uns problemas. Bom, bomba nuclear é tecnologia também. E se meia dúzia explodirem, acaba o mundo. Não é porque tem tecnologia que pode explodir. Ah, não, tá cheio de bomba aí. Um pecado tanta bomba não explodir nenhuma. Alguém vai dizer isso? Não é? Então, assim, mas não estou dizendo a tecnologia, a bomba, a inteligência artificial, e chuta o computador. Não estou nada dizendo isso. Estou só dizendo para não entrar numa de fetichismo tecnológico de que, bom, a tecnologia é que dá o norte. Para onde ela for, nós seguiremos como autômatos. Né? Como soldadinhos autômatos. Nós, sim, esse foi um frenesi muito brabo em relação ao metaverso, que hoje murchou completamente, né? Mas eu acho que a inteligência artificial é bem, muito além, bem né? além disso, porque o metaverso nada mais é do que a chamada internet. Né? O metaverso é uma coisa chamada internet. Bonitinha. É a internet, The Sims. Uma interface. Né? Não, é a internet, gente. Metaverso é a internet. É claro que lá com VR, né? Tal. Cara, VR, para mim, eu tava vendo aqui, outra coisa que eu postei lá no LinkedIn. A VR Chat criou um óculos de realidade virtual que tem quartos de dormir. Você pode escolher para pessoas insônias. É tipo uma rede social de insônios. Você encontra outros insônios, aí ele tem um quarto numa choupana na montanha, um quarto na beira-mar, ou num quarto de hotel, sabe? Assim, E aí você chega lá e dorme e tal, não sei o quê. Para mim é audiovisual, meu amigo. Você é mídia. Você está produzindo audiovisual, tá ali, eu estou consumindo audiovisual, você é mídia. Se você é mídia, você tem todas as responsabilidades que toda mídia sempre teve. Tem que começar a lidar com eu sou uma empresa de tecnologia. Você é uma empresa de tecnologia, mas você é mídia também. Sempre que você adquire conteúdo como insumo, trabalha esse conteúdo e vende esse conteúdo como produto, você é mídia. Você é um pássaro verde, tem o bico torto, dá o pé e chama louro. Você pode querer ser chamado de sabiá, canário, então você é um papagaio. Né? Então, para mim, qualquer business, qualquer negócio que consista em adquirir conteúdo, insumo, dados, informações, tal, trabalhar aquilo e sair do outro lado como um produto, que pode ser uma série ou um texto do ChatGPT, é mídia. E você precisa de ter responsabilidade em cima do que faz. Não é? Sempre houve, a mídia sempre, todos os países sempre tiveram muito cuidado com mídia. Porque é justamente a possibilidade que você tem de fazer uma mensagem chegar à massa. Então, eu acho que cedo ou tarde as pessoas vão notar essa diferença também. Eu não acredito que o mercado de arte vai acabar, ou que as pessoas vão deixar de querer ouvir um artista ou assistir um show porque um computador fez uma música parecida e tal, não sei o quê. Mas se um dia
isso acontecesse, seria uma pena, realmente, para a humanidade. Nós perderíamos uma das características que nos permitem ser quem nós somos, né? Diferentes das máquinas, né? Diferentes de outros animais, construindo um determinado processo civilizatório ao qual a propriedade intelectual está intimamente ligada, que é o projeto humanista. A professora Carla Hess, da Universidade de Berkeley, ela fala que a propriedade intelectual é filha do iluminismo europeu. A propriedade intelectual é a constatação, é o ápice do humanismo. Porque ela surgiu no momento em que o ser humano percebeu que ele se libertou da ideia do futuro como um desígnio divino, sobre o qual ele não tinha qualquer controle, que ele podia agradecer ou amaldiçoar, mas ele que tinha apenas que aceitar, e passou a se sentir responsável pelas inovações que as sociedades não mais parariam de demandar, não apenas nas áreas técnicas, mais medicamentos, máquinas, transporte, habitação, tal, enfim, não apenas nas áreas técnicas, mas também na área expressiva. Por quê? Porque as necessidades humanas, elas vão muito além das necessidades práticas, né? Comida é pasto, bebida é água. A gente tem sede de quê? A gente quer muito mais. A gente tem sede de diversão, balé, né? A gente quer a vida como a vida pode ser, né? E isso é um campo da humanidade. Isso é um campo do raciocínio humano. Isso é o campo da experiência humana. A nossa matéria, a propriedade intelectual, ela tem como tutela elementar o produto do gênio humano. Não é qualquer inovação. Não é qualquer produto estético. Não é sequer a beleza. O pôr do sol no arpoador é lindo, mas não é uma obra. Não é? O que se tutela ali é o que há de humano em nós. Então, gerar direitos de autor para um texto exclusivo ou substancialmente criado por inteligência artificial é um contrassenso. Você pode proteger o software, certamente há patentes a serem protegidas em determinados lugares. Você tem segredos de indústria que podem ser protegidos. Você tem termos de uso que podem limitar a utilização daquele conteúdo por concorrentes, eventualmente, ou não. Isso tudo pode ser discutido. O que, agora, eu acho que as duas discussões principais são essas. O Copyright Office dos Estados Unidos já se manifestou, tem mais ou menos umas 2 semanas, dizendo isso, olha, obra criada por inteligência artificial, eu não vou registrar. Aqui, lá nos Estados Unidos eles registram as obras, aqui também registram, mas lá isso é mais da cultura do lugar, e o judiciário segue muito as opiniões do Copyright Office lá. Então, o Copyright Office já falou, não registro. Se for feito por inteligência artificial, eu não registro. E você tem que dar um disclaimer se você usou. Você tem que dizer, olha, eu usei inteligência artificial para fazer tal coisa e tal, não sei o quê. Você tem que colocar isso no seu pedido, se você usou. Porque ele falou isso, olha, e ele pegou uma jurisprudência do século XIX. Porque nos Estados Unidos é assim, né? Eles pegam a jurisprudência de 1800 e tanto, porque não mudou nada mesmo. O que eles falaram lá no século XIX? Que para ter direito autoral, para ter criação, você tem que ter intencionalidade e controle do resultado criativo. Exato, do controle do resultado. Você não pode chegar a um prompt, e o Copyright Office falou isso, não basta jogar um prompt, mesmo que seja um prompt detalhado, para sair uma fotografia. Aquele prompt que você escreveu até é um texto, é uma obra em si. Uhum. Mas o resultado dele, depois de passar pela inteligência artificial, não. Então, isso eu acho que dificilmente haverá proteção autoral para o resultado. Já
se você pode ou não minerar aqueles dados em conteúdo protegido é uma discussão que eu acho que ainda está aberta. E uma terceira discussão é se há ou não outras formas de propriedade intelectual que podem ser utilizadas dentro desse contexto. Não, assim, o assunto é instigante. Você já deixou 3 outros caminhos aí, 3 outros debates para a gente fazer. Infelizmente, nosso tempo é limitado. E, assim, eu queria te agradecer, né? Imagina, eu que agradeço. A Escola de IPI te agradece por essa aula aqui de geopolítica, IPI, de direito internacional, IPI, né, da indústria audiovisual em escala Brasil, escala mundial, a importância da cultura, né, para o desenvolvimento econômico de um país, né, a importância dos direitos autorais e essa discussão, esse debate que eu concordo 100% com você em relação à inteligência artificial, né. Te agradeço, Cláudio, pela sua participação. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Bom, eu que agradeço também, fico muito feliz e durmam com um dado. A economia da cultura movimenta 3,11% do PIB brasileiro. Isso é mais do que o setor automotivo e quase tanto quanto construção civil. Cultura não é apenas indústria, mas é indústria também e das melhores que a gente tem. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Daniel.